Vamos esvaziar o lugar. Bora demolir! Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todos os detalhes, referências e easter eggs espalhados em Divertidamente 2. Tem referência a Toy Story, tem a bola da Pixar, tem o carro do Pizza Planet e diversas outras coisas super incríveis que eu acabei encontrando. Então eu já peço para você se inscrever aqui nesse vídeo, porque semana que vem vai ter vídeo aqui de detalhes sobre meu malvado favorito. Até porque o filme vai lançar semana que vem. E ainda mais, no final dessa semana, um vídeo de detalhes incrível sobre X-Men Fênix Negra, que a gente tá trazendo um vídeo aqui toda semana no canal. E antes de começar, já queria falar aqui que já fiz um vídeo aqui falando sobre o final e o verdadeiro significado do final de Divertidamente 2. Bom, deixa seu like, se inscreve aqui nesse vídeo e se prepara para pegar uma enxurrada de referências em Divertidamente 2. O que acha de mandar de novo? Tá. Outra vez! Ah, não! Outra vez! O filme começa com a Riley e as suas amigas jogando hockey. E um detalhe interessante que a gente já pega aqui logo de primeira é ver que o número de camisa da Riley é o número 28. Isso porque Divertidamente 2 é a 28ª animação que a Pixar está lançando. Aqui vemos a Alegria, que aprendeu com o seu erro no final do primeiro filme, deixando as outras emoções também controlarem um pouco a Riley. A Alegria dá um resumo do que aconteceu com a vida da Riley nos últimos 3 anos para nós, mostrando ela cozinhando, se graduando na escola e também comemorando os seus 13 anos de idade. Um detalhe super legal é ver a Riley provando a mesma camisa listrada que ela utilizou assim que se mudou para casa nova. Ela passa pela defesa. Eu não desisti ainda não. Bate. Cuidado, E cuidado. gol! Ali então temos as emoções vendo as ilhas de personalidade que a Riley acabava criando com as suas memórias base. E vemos que ela utiliza ali para ajudar a tristeza a enxergar a ilha da família, ela utiliza um binóculo azul. Cara, esse aqui é simplesmente um binóculo idêntico ao Lane de Toy Story 2. O mesmo que o Woody usa para ver os outros brinquedos sendo destruídos pelo vizinho. Onde está o olho vivo? Estou aqui, Woody! Ai, não, eu não aguento ver isso de novo. Bom, ali a gente consegue ver tanto a Ilha da Bobice, a Ilha da Família Pequenininha, a Ilha da Amizade com as suas 2 melhores amigas. E olha um detalhe só, hein? Essa Ilha da Amizade é maior do que até mesmo a própria Ilha do Hockey. Para ver que para Riley, a amizade dela é mais importante do que até mesmo o seu esporte favorito. E também ali no canto que não foi mencionado, a Ilha da Honestidade. Ai, eu amo a Ilha da Honestidade. Tô sendo honesta. Aqui agora a Alegria fala que além das memórias base criarem as ilhas das personalidades da Riley, ela também cria o seu senso de si. E é bem quando a Riley decide ajudar a sua amiga na frente da sala de aula, é quando vemos pela primeira vez ela criando o seu senso de si, o que dita a sua personalidade. Agora olha só, quando a Riley e as suas amigas ganham a partida de hockey, elas comemoram gritando "Auga!", simplesmente a mesma coisa que a Mei-Li de Red Crescer a uma Fera diz quando vê o crush dela. Um detalhe é que no começo desse filme já mostra pra nós que é o senso de si que acabou controlando a Riley durante toda a partida de hockey. Várias vezes as emoções só estavam torcendo pra Riley conseguir os seus objetivos, mostrando pra nós que agora as emoções não são mais tão importantes assim na vida da Riley, mas sim a sua personalidade e o seu senso de si. Quando a Riley chega ali no seu quarto, tá conversando com os seus pais e tudo mais, a gente consegue ver na parede do quarto dela simplesmente um pôster de Fort Town. Mais uma referência a Red Crescer a uma Fera. A Alegria cria um equipamento para jogar todos os momentos e vivências ruins que a Riley acaba vivendo, jogar lá para o fundo da consciência da Riley, fazendo ela esquecer completamente disso, para que essas lembranças não ditem a personalidade da Riley. Ou seja, o que a Alegria está fazendo aqui neste momento é basicamente o que a Ansiedade fez ao decorrer do filme todo. A única diferença é que a Alegria fazia para o bem-estar e felicidade da Riley agora, e a Ansiedade fez tudo o que fez para o bem da Riley no futuro. Vimos que nenhum e nenhum outro dava certo. Oiê!
Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Desculpa, a gente queria tanto criar uma boa impressão. Agora você percebeu isso aqui? Que pra descer pelo elevador e ir até lá a base, aonde fica as lembranças que ditam o senso de si da Riley, a alegria acaba apertando uns botões no chão. Esses botões têm as cores das emoções base dela: verde, vermelho, roxo, amarelo e azul. Quando a alegria e tristeza estão descendo, a gente consegue ver que o elevador passa até mesmo pelo local do esquecimento, o abismo do esquecimento, aonde o próprio Bing Bong acabou morrendo no primeiro filme. Leva ela pra lua por mim. Você vai achar que todo mundo esqueceu do Bing Bong, que a Riley pode ter esquecido, mas a alegria não esqueceu. Ela simplesmente tem um boneco do Bing Bong no quarto dela. E é bem aí aonde fica o quarto de todas as emoções principais que a gente consegue ver o carro do Pizza Planet no cantinho. Agora, um detalhe que eu adorei foi ver o quarto do Raiva. Se liga só. Primeiro que o cara tem um travesseiro de tijolo, um saco de boxe, um taco de beisebol e ele dorme coberto em um papel alumínio. E como se não bastasse, um extintor de incêndio. Cara, o Raiva é o melhor. É aí que o botão da puberdade começa a apitar, a alegria manda ele pra longe e começa então a reforma na sala de controle das emoções. Galera, vamos esvaziar o lugar. Bora demolir! E é bem nessa reforma aí que acaba caindo um piano. E eu lembrei direto do filme Soul. E eu fui lá dar uma olhada nesse piano, comparar os dois pianos. Cara, lembra, mas eu acho que não é o mesmo piano. Eu quero saber, você acha que esse aqui é o mesmo piano do filme de Soul? Fala aí nos comentários. Riley vai para o seu final de semana de rock com as suas amigas. E vemos que ao acordar, ela está com todas as suas emoções à flor da pele, super sensível. E quando ela está no carro ali com as suas amigas, cara, olha só, mano, eu acho que só adultos perceberam isso aqui. O pai da Riley faz aquela carinha safada falando pra mãe dela o que queria rolar em casa sem a filha. Pois é, nem te conto. Eu adorei a parte em que a mãe dela corta o barato do cara falando que eles têm um monte de coisa pra arrumar na casa. A Riley percebe que as suas amigas estão escondendo algo e aí que a Nojinho usa o seu sensor secreto de expressão facial, igual a sua amiga faz com ela também. E aí que ela acaba descobrindo que as suas amigas simplesmente vão trocar de escola e esse aqui é o último final de semana juntas. Ela sai do carro triste e acaba se esbarrando simplesmente na Val, a jogadora de hóquei mais foda da escola. Sem falar que é a primeira vez que vemos a ansiedade tomando conta do controle. Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida, não. Logo em seguida, somos apresentados à inveja e um detalhe super legal que o próprio diretor da animação acabou falando é que simplesmente a inveja é a única animação que tem apenas 4 dedos, porque ela sempre vai se sentir querendo algo mais pra ela. Cara, que dó. Agora é o seguinte, logo em seguida aparece a vergonha e eu fico aqui. Eu fui a única pessoa que entendeu durante o filme todo que a tristeza tem um crush na vergonha? Qual o seu nome, hein, grandão? Mano, eu shippo. As outras emoções começam a surtar e perder a cabeça por causa de várias novas emoções tomando conta do controle. Mas a alegria aprendeu com o primeiro filme. Ela deixa as outras emoções também controlar um pouquinho. Só que agora tem a alegria e a ansiedade, as duas querendo o bem pra Riley. Uma pro momento atual e a outra para o futuro. Eu planejo pro futuro. E aí nesse momento em que fomos apresentados a essas novas emoções, que o diretor acabou falando que era pra ter mais algumas emoções novas nesta animação. Como é o caso da culpa, da admiração, da desconfiança e da outra vergonha, considerada shame. A vergonha que está no filme é embarrassment. É como se fosse uma vergonha pública, uma vergonha alheia. Quer dar um soquinho? Não, não, toca aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? A vergonha que foi cortada é a vergonha shame. É como se fosse uma vergonha mais pessoal, em se sentir feia, inferior e etc. E é obviamente que a gente não podia esquecer da queridíssima e fofíssima nostalgia. Lembrando aqui a infância da Riley. Amiga, sério, você já é tão nova e já tá lembrando da sua infância com 13 anos de idade? Não é o momento da nostalgia. A Riley chega no vestiário, começa a conversar com as suas amigas e percebemos que conforme a gente vai crescendo, tem certos momentos da nossa vida em que ser alegre demais e bobo demais, às vezes não faz bem pra gente.
fazendo o quê? Com que todo mundo perca os seus celulares justamente por causa da felicidade exagerada que a Riley tem. É aí que a ansiedade tem a ideia de ir lá conversar com a Val para tentar deixar a situação melhor para Riley neste momento, porque tá todo mundo falando mal dela, a Val vai ajudar e cara, dá certo, o plano dá certo. Só que o plano não parava aí, o plano não é esse. O plano vai muito mais além do que a Riley abandonar as suas duas melhores amigas para ficar no time da Val, cara. Só que o senso de si da Riley em ser uma boa pessoa tá ali impedido dela fazer isso. A ansiedade vai lá, arranca fora. E aqui é um detalhe mostrando como tem coisas em que nós tomamos decisões com base nas nossas emoções e também decisões com base na nossa personalidade, no nosso senso de si. É como se fosse levar assim, tá, eu vou decidir isso aqui na base da emoção ou na base da razão. É como se fosse isso aqui. É aí que a ansiedade pega o senso de si da Riley e joga lá pro fundo da sua mente. E ainda mais, quando ele cai lá no fundo da mente, na pilha de memórias descartadas pela alegria, vemos que tem várias outras memórias ali que também são alegres e foram descartadas. Ou seja, a alegria não descartava apenas momentos ruins e memórias ruins. Também tinham momentos felizes que a alegria achava não necessário para Riley. A ansiedade e a culpa e as outras novas emoções jogam as emoções principais, né, as originais, digamos assim, na prisão. E quando chegamos na prisão, olha só o cofre em que eles vão ficar presos. Simplesmente o número do cofre ali em cima é A113, só que em número romano é simplesmente uma das maiores referências da Pixar. E é ali que na prisão que a gente acaba conhecendo Somos emoções reprimidas! um personagem que obviamente todo mundo conseguiu pegar essa referência, que é uma referência à Dora Aventureira ou até mesmo às pistas de Blue. Sem falar que a pochete me lembrou muito a mochila da Dora. E cara, o personagem quebra a quarta parede, certo? E quando os personagens vão ver do ponto de vista deles, o personagem ali quebrando a quarta parede, falando com a gente, o cara tá simplesmente falando com a parede, entendeu? Entendeu? Só que aí somos apresentados também ao Lance Slash Blade. Esse personagem aqui é claramente uma referência aos personagens de Final Fantasy dos videogames. Só pode. Sem falar que o especial do cara é ele girar, pô, vai dizer que não é uma referência ao Sonic, só que de uma forma muito mais zoada. E o melhor é que quando o Lance Slash Blade tá tentando sair da prisão, ele anda igual um personagem de videogame, batendo na parede e travando e andando na diagonal, se agachando, pulando. Cara, eu ri demais nesse momento. E quando vai lembrar da onde que veio a memória do Lance Slash Blade, mostra simplesmente a Riley e as suas amigas jogando o que parece ser uma espécie de Nintendo. Isso porque o controle parece ser uma referência tanto a Nintendo quanto a todos os outros controles um pouco misturados. E claramente o videogame que elas estão jogando e o jogo que estão jogando deve ser com certeza uma referência a Mortal Kombat. Fight! E ali também vemos o grande segredo sombrio da Riley, que só na cena pós-créditos, quem acabou ficando na sala, acabou descobrindo que na verdade foi ela ter colocado fogo no tapete da sua avó, ou até mesmo ter mijado na piscina. Aí beleza, eles acabam saindo da prisão, os guardas tentam impedir eles, e os guardas acabam apanhando pro Lance Slash Blade com seu especial meio que sozinhos. Eles acabam sendo trancafiados em uma outra cela e simplesmente o chapéu. Pois é, gente, olha o que tá escrito no chapéu. Está escrito, meu chapéu. Quem lembra ali no primeiro filme que os guardas ficam discutindo pra saber de que chapéu é de quem? Meu chapéu, mas meu chapéu de quem? Pois é, continua o mesmo problema. Peraí, tá escrito meu cap? Meu cap? Mas escrevi isso no meu cap. Ué, mas por quê? Esse cap aí é meu. Mas a letra é... A alegria decide levar as emoções para o fundo da mente da Riley para pegar o senso de si dela que foi jogado fora. E aí que a gente acaba percebendo que os corredores de memórias da Riley acabaram mudando bastante da última vez que a alegria esteve ali com a tristeza. Isso porque mostra para nós que a Riley está se desenvolvendo e crescendo o tempo todo constantemente. Assim também como a sua mente e o seu cérebro. Vemos a ansiedade fazer a Riley treinar muito mais cedo e muito mais tempo do que as outras pessoas para conseguir ir bem no teste. É ali que ela conversa com a Val e acabam falando que vão querer comer uma pizza depois do treinamento. E cara, quando as emoções estão lá no fluxo dos pensamentos, vemos ali justamente nesse exato momento, pizza,
refrigerante e várias outras coisas gostosas que a Riley estava imaginando comer no futuro. É aí que a alegria pede para a tristeza ir até a sala de controle para que ela consiga apertar o botão e fazer eles voltarem para a sala depois. É nesse momento que ela pega um walkie-talkie e olha só, a frequência do walkie-talkie está escrito R13, de Riley, 13 anos. Cara, genial esses detalhes. E aí quando a Riley vai comer a barra de proteína ali e tudo mais, ela acaba falando que tem gosto de papelão e de brócolis. E é justamente os ingredientes e as coisas que acabam aparecendo ali no fluxo do rio. É aí que a Riley vai sair ali para conversar com as suas novas amigas e sair para comer. É nesse momento que ela acaba descobrindo o caderno de anotações da sua professora para saber se ela estava indo bem no teste ou não. Enquanto isso, a ansiedade vai colocando mais lembranças e memórias de ansiedade para alterar o senso de si e a personalidade da Riley. E é bem nesse momento ali, na conversa da Riley com as suas amigas, que a ansiedade acaba pedindo ideias de músicas para falar de qual ela gosta. E temos a famosa, a incrível e inigualável Triplo Dente Dente, fazendo referência à música Chicletes, que fica lá do primeiro filme. Ah, não! Outra vez! Quando a tristeza cai ali do tubo, com várias outras ideias e tudo mais, e lembranças também, a gente consegue ver uma lembrança ali no cantinho, simplesmente enquanto a tristeza está se esgueirando, de um garoto voando. E simplesmente isso aqui é referência a Ellie, uma coisa que a Pixar ama deixar referência das suas futuras produções. Divertidamente 2 foi simplesmente um bom dinossauro. E aqui agora temos Hélio. A Riley, para se livrar da situação, ela acaba criando o abismo do sarcasmo, que o tédio acabou fazendo. A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. E isso aqui acaba impedindo as emoções de seguir o fluxo e chegar até o fim da mente da Riley. A ansiedade bota mais lembranças de ansiedade para criar a nova personalidade da Riley. E então, vemos a alegria surtando pela primeira vez e as outras emoções tentando acalmar ela. E é bem nesse momento que a vergonha acaba descobrindo que a tristeza estava ali escondida e decide ajudar a tristeza ficando ali. E olha só, isso aqui é quase que metafórico, né? Porque a nossa vergonha faz a gente esconder a nossa tristeza das outras pessoas diversas vezes. As emoções chegam na Ilha da Imaginação, que tá bem diferente do primeiro filme. Tem o bosque das batatas fritas! Demais! Aqui a gente vê simplesmente um monte dos crushes, fazendo uma referência ao monte dos presidentes que tem lá nos Estados Unidos. Bom, conhecemos 2 dos crushes que a gente consegue saber. O primeiro deles é o personagem do jogo Lance Blade. O outro é o garoto do final do primeiro filme que a Riley acaba pegando o negócio pra ele no chão. Garota! Toma. E vemos que o que antigamente era o jornal mental que o Raiva ficava lendo das coisas que a Riley estava vivenciando, agora virou o jornal fofoca. Simplesmente um jornal que conta várias fofocas sem fundamento, sem base, sem veracidade. E um detalhe, o castelo de cartas agora é muito menor e o que antes tinha as cartas do pai e da mãe da Riley, agora só tem cartas da Riley. E vemos que o escritório das ideias da ansiedade está justamente na Ilha da Imaginação, porque quando crescemos é justamente o que a gente usa a nossa imaginação, para muitas vezes pensar o que pode acabar acontecendo com a gente. E ali o pessoal que está desenhando as futuras probabilidades do que pode acontecer, vemos que eles utilizam as mesmas lentes de filtro da realidade do que era usado na produção dos sonhos no primeiro filme. Pode pôr o filtro da realidade. Lindo! A alegria consegue fazer uma revolução e fazer os funcionários ali começarem a criar futuros bons do que futuros horríveis. Eles acabam fugindo da polícia e eles acabam indo diretamente para o desfile das futuras profissões. Ali temos algumas referências e easter eggs espalhados, como a bola da Pixar escondido. E do lado da bola da Pixar, o dragãozinho roxo que existe nos parques da Disney, que também apareceu na Ilha da Imaginação no primeiro filme. Então eles fogem pelo balão da juíza. E a ansiedade faz a Riley querer ler o caderno que estava lá na sala da sua professora. A tristeza rouba o celular do tédio e faz a Riley ficar triste para não ler o caderno. Só que dá errado e a ansiedade acaba amarrando ela num balde no teto. Sério, judiação da tristeza. A Riley acaba descobrindo que ela não está pronta, fazendo a ansiedade pedir uma enxurrada e uma tempestade de ideias.
E isso aqui é uma referência e uma brincadeira com a palavra brainstorm, que significa basicamente uma tempestade cerebral, uma tempestade de ideias, literalmente, que é o que a gente acaba vendo. A Riley pinta o seu cabelo para se enturmar com as suas novas amigas, e a nova personalidade que a ansiedade acaba criando para Riley é: não sou boa o bastante. Que é basicamente o que a ansiedade resume a gente no momento, né? A gente sempre quer mais, sempre quer melhorar, ou seja, não somos bons o bastante agora. Tristeza consegue fazer a vergonha ajudar ela um pouco e tentar trazer a alegria de volta para a sala de controle, mas a ansiedade acaba quebrando e destruindo tudo. E então vemos a alegria começando a desistir, começando a não ser mais otimista. E um detalhe nesse momento aqui, cara, é que a gente consegue ver a luz da alegria pulsando, ficando forte e fraca ao mesmo tempo. E aí que as emoções originais acabam utilizando a pochete para criar uma explosão gigantesca e fazer uma avalanche, uma tsunami de todas as memórias que foram jogadas fora, para que elas consigam seguir o fluxo do rio e chegar até a base da personalidade da Riley para conseguir utilizar o elevador e subir e chegar na sala de controle. Enquanto isso, vemos a Riley ali jogando rock com as suas amigas no teste e machucando uma das suas melhores amigas, fazendo ela ser expulsa e ficar sentada por 2 minutos. E é bem nesse momento que a Riley começa a ter uma crise de ansiedade. E aí que chega as emoções originais e todas tentam arrancar fora a personalidade que a ansiedade criou pra ela. Só que não dá certo. E a alegria vai lá conversar com a ansiedade e ela acaba dizendo: não é você quem decide quem a Riley deve ser. E um detalhe super legal é isso aqui, cara. É a crise de ansiedade sendo representada pela ansiedade utilizando o painel de controle que controla a Riley tendo uma crise de ansiedade. A ansiedade, ela está ali, parada, completamente em choque, sem reação, mas ao mesmo tempo está um turbilhão acontecendo em volta dela. É basicamente a representatividade da ansiedade perfeitamente. E é bem nesse momento que chega a ansiedade e fala ali pra alegria: nós não decidimos quem a Riley deve ser. É bem nesse momento que a alegria lembra: pô, eu fazia a mesma coisa que a ansiedade fez. Eu estava tentando ditar o que a Riley é. Só que por causa daquela explosão e todas as memórias e as lembranças que a alegria acabou jogando pra fora, para não afetar a Riley e o seu senso de si, é aí que começa a criar um novo senso de si, uma nova personalidade da Riley muito mais complexa. E quando elas veem tudo aquilo acontecendo, essa nova personalidade ali nova, mudando e alterando o tempo todo, cara, quando as emoções todas decidem simplesmente abraçar aquilo, é como se a Riley, ela mesma estivesse se aceitando todo o seu lado ruim, todo o seu lado bom. Afinal, não somos apenas uma boa pessoa. Somos uma má pessoa às vezes. Somos uma pessoa horrível outras vezes. Somos uma pessoa muito legal. A gente é divertido, a gente é triste, a gente é alegre, a gente tem raiva, a gente sente nojo, a gente quer esbufetar a cara de alguém em algum momento, a gente é preguiçoso em outros momentos. E simplesmente está sendo representado aqui dessa forma. Quando a Riley aceita todas as coisas ruins que ela é, todas as coisas boas que ela se aceita e consegue superar a sua ansiedade sozinha. E isso aqui é representado para nós com as emoções abraçando a personalidade da Riley. A Riley pede desculpa para suas amigas, elas aceitam as suas desculpas e a Riley simplesmente chama a alegria para ser a líder do seu controle. A gente vê que na mente da mãe da Riley, quem é a líder do controle ali é a tristeza. No pai dela é a raiva. A Riley escolhe a alegria. Não quer dizer que a mãe dela vive triste ou o pai dela vive com raiva. Eles chamaram essas emoções para serem as principais ali para controlar a mesa de controle. Então vemos no final do filme que às vezes é bom ter um pouco de ansiedade, que faz a gente lembrar que temos que estudar para a prova que vai vir no próximo dia, já que as outras emoções tinham esquecido isso aqui. A ansiedade está ali na sua cadeirinha tomando um chazinho. E ali então que a gente acaba vendo a Riley esperando se ela vai ser aceita no time, se vai passar no teste ou não. É legal o que a raiva acaba dizendo: se ela passar, soltamos confetes. Se ela não passar, soltamos confetes. É basicamente o que a Riley tá dizendo pra si mesma naquele momento. Tá tudo bem, eu passar ou não passar no time. Vou ficar feliz da mesma forma. E é por isso que o filme termina sem mostrar se ela passou ou não. Porque o que importa é que ela tá feliz consigo mesma nesse exato momento. Então isso aqui foram todos os detalhes, referências e easter eggs que eu acabei encontrando em Divertidamente 2. Faltou algum que eu não peguei? Você pegou algo que ninguém viu? Fala aí nos comentários.
Deixa aí que eu vou dar um coraçãozinho, um like e a gente pode ir conversando juntos aí nesse vídeo também aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e